O Damian aborda essa garota e fala que ela está muito linda, e pergunta se ele pode caminhar do lado dela por um segundo. E como ela fala que tudo bem, ele fala que algumas garotas são mal educadas quando ele se aproxima, e ela diz que ela não é assim. Ele fala que deu pra ver e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e fala que o nome dele é Damian. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que tem. Ele pergunta se é algo sério e ela fala que é muito sério. Ele fala que então seria muito estúpido da parte dele pedir o número dela, e ela fala que definitivamente sim. Ele fala que pelo menos ela poderia dar uma rede social dela, mas ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e fala que então é zero chance dele conseguir ficar com ela. E ela dá a entender que realmente é zero chance dele conseguir alguma coisa com ela. Ele fala que respeita isso e que foi um prazer conhecê-la. Mas quando ela se aproxima, ele fala que ela voltou rápido. Ela pede desculpas e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que esse é um dos carros dele e pede para ela sair da rua porque ele não quer que ela seja atingida por um carro. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que o carro dele é muito legal. Ele fala que ele sabe que todos os dias muitas pessoas querem tirar foto com o carro. E quando ela pergunta se o carro não é alugado, ele a deixa constrangida de tanto rir. Em seguida, ele fala que o carro é dele mesmo, e ela diz que o carro dele é muito legal. Ela pergunta, afinal de contas, quantos carros ele tem. E depois que ele fala que tem uma pequena coleção, ela fala que adoraria ver. Ele fala que adoraria levá-la para ver, mas ele sabe que ela tem namorado e que ele não quer interferir. Ela diz que isso não é um problema, e ele pergunta se o namorado dela não é um problema, e ela fala que não. Ele pergunta se ela quer ver o interior do carro, e como ela diz que sim, ele fala que ela pode entrar. Ele pergunta se ela já esteve num carro desses antes e ela diz que não e fala que na verdade nunca tinha visto um carro como esse. E dentro do carro, nesse momento da conversa, ele fala que achou muito estranho porque primeiro ela disse que ele tinha zero chances de ficar com ela e que tinha namorado, mas que assim de repente ela resolveu voltar. Ela diz que pensou melhor e que achou que deveria voltar para pedir desculpas e que deveria dar uma chance para ele. Ele fala que ela deveria ter dado a chance para ele logo de começo, porque agora como ele vai saber que ela não está interessada no dinheiro dele. Ela diz que esse não é o caso dela porque ela só estava com pressa para encontrar a amiga dela. Ele pergunta se ela não precisa mais encontrar a amiga dela, mas ela diz que prefere estar com ele. Ele fala que quando ele se aproximou para pegar o número dela, ele teve a impressão de que ela não era uma pessoa boa, e que depois, de repente, ela se aproximou perguntando sobre o carro e fala que ele ficou confuso sobre ela. E já ela diz que ela não é sempre assim. Mas ele muda de assunto e pergunta se ele pode tirar uma foto dela, e ela fala que pode. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim. Ele fala que muitas pessoas hoje em dia precisam de Photoshop, mas que ela não precisa porque ela é muito linda. Ele fala que vai postar na rede social e que os seguidores dele vão gostar. E como ela fala que também tem rede social, ele pergunta quantos seguidores ela tem. E ela diz que tem aproximadamente 10 mil seguidores. Ele fala que ela é uma mulher muito bonita e que ela só precisa saber se mostrar mais. E que quando ele postar foto e os seguidores dele souberem que ela é interesseira, ela vai ficar muito famosa. Ela pergunta o que ele disse e fala que ela não é interesseira. Ele fala que por tudo que aconteceu, ele pensou que ela era e que ela não precisa ficar assim. Ela pergunta se ele vai postar a foto dela dizendo que ela é interesseira. Ele fala que só está querendo ajudar e já ela fala que ele está parecendo maluco. Ele pergunta se ela não quer ser conhecida e que ela deve mostrar quem realmente ela é. Ela fala que não é interesseira e que vai sair do carro dele. E como ele dá tchau pra ela, ela fala que ele nunca fez o tipo dela. E ele termina dizendo que isso prova que ela é interesseira. Esse vídeo já começa com o Nate mexendo na lixeira, e quando essa garota passa, ele pergunta se ela poderia ajudar com alguma coisa. Ela fala que lamenta, mas que não tem nada ali com ela. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim e fala que não está com a bolsa dela. Ele fala que tem sido muito difícil porque ninguém tem ajudado ele e que ele está com muita fome. Ela pergunta há quanto tempo ele estaria. Ele fala que está vivendo como morador de rua há uns 2 meses e que agora está fazendo muito frio e que ele ficou doente e que não conseguiu encontrar ninguém para ajudá-lo.
Ela fala que não tem nada ali com ela, mas que ela pode correr para buscar alguma coisa para ele comer. Ele pergunta se realmente ela não tem nenhum dinheiro, mas ela fala que não trouxe nada com ela. Então ela pergunta se ele gosta de pizza e ele diz que, para falar a verdade, já faz muito tempo que ele não come uma pizza. Ela fala que tudo bem e diz que tem um lugar ali perto e que ela vai buscar alguma coisa para ele comer. Ele fala que não queria incomodar e ela diz que não vai ser incômodo algum. Bom, mas esse é o momento em que o amigo do Nate entra em ação. O amigo do Nate se apresenta para a garota, mas já o Nate ele faz passar vergonha. O amigo do Nate pergunta o que ela está fazendo ali, e como ela diz que está conversando com ele, ele fala que não está vendo ninguém e pergunta onde está a outra pessoa. Ele a chama para sair com ela e fala que um cara como esse jamais vai ter uma chave como essa na mão, e pede para ela sentir o poder dessa chave na mão. Ela fala que está ótimo, mas que não vai sair com ele. Então ele fala que ela não sabe o que acabou de perder. E ela começa a rir e fala que nunca viu um cara tão doido quanto ele. Ela diz que lamenta por isso e que vai comprar as coisas para ele e já volta. E depois de alguns minutos ela volta e traz a pizza para o Nate. O Nate agradece e fala que faz muito tempo que ele não come uma pizza. E depois de um longo tempo ali conversando com ela, ele acaba contando que é uma pegadinha. Ele fala que pôde perceber que ela é uma garota humilde que perdeu o tempo dela para ajudar alguém que estava precisando. E conta que na verdade aquele cara da Ferrari é o amigo dele. E que ele ficou impressionado quando ela decidiu rejeitar o dono de uma Ferrari para ajudar um morador de rua. E depois de também dizer que ela tem um ótimo coração, ele fala que vai buscar o dinheiro para pagar a pizza que ela comprou. E pede para ela esperar que ele vai buscar o carro dele, que não por um acaso é a Ferrari.